A vida da gente é assim, né, irmão? Então, só notícia para quem conhecia. Eu vi aqui o recado, a gente estava orando por ele. E eu senti no coração de falar isso. Tá bom? Achou? Êxodo 12? O versículo de número 37 diz assim, ó. Êxodo 12, versículo 37. Diz o seguinte: assim partiram os filhos de Israel a Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente os homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levado, porque foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem preparar comida. E o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. Amém? Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse dia tão especial. Pai, eu quero pedir que o Senhor fale conosco através da Tua palavra viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, Senhor, e ela penetra até a divisão da nossa alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do nosso coração. Pai, que essa palavra, Senhor, viva e poderosa, possa perscrutar, examinar, Pai, minuciosamente o coração de cada vida, Senhor, desse homem, dessa mulher, desse jovem. Senhor, eu creio que todas as pessoas que aqui estão aqui porque têm, Senhor amado, um desejo, uma necessidade, tem um princípio, um objetivo, tem uma meta, Senhor, e quero acreditar que a maioria, e se não todos, ó Deus, estão aqui porque reconhece que é limitado na sua essência, na sua natureza, e precisa do Senhor. Pai, que essa palavra que é viva possa nos dar, Senhor amado, um ápice, Senhor, um ânimo, Senhor, para a gente viver nesse mundo tão pecador, tão devasso, tão caído. Senhor, que essa palavra nos anime, ressignifique a nossa existência, e a gente possa continuar caminhando, Senhor, caminhando para o propósito, para o nosso objetivo, para o nosso alvo, Senhor, que é Jesus Cristo, Senhor. Pai, abençoa grandemente, ó Deus amado, a vida de cada um que entrou nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Diga assim: Senhor, eu não quero sair daqui sem ouvir a Tua voz. Diga assim: fale comigo. Amém, pode sentar em nome de Jesus. Esse texto relata, irmão, sobre a saída do povo do Egito. Como o texto próprio disse, a Bíblia diz que o povo ficou escravo no Egito durante 430 anos. Eles ficaram escravizados no Egito esse período. Eles foram para lá no período de fome da terra, quando José já tinha sido vendido para o Egito, e Deus proveu José como governador do Egito, e aí ele manda trazer toda a família, pensando Jacó, seu pai, que José já tinha morto, porque ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito, né? Primeiro por uma caravana de ismaelitas, depois ele foi direcionado ao Egito, tudo no propósito de Deus. Nada foge do propósito do Senhor. E aí José manda que os seus irmãos de pai vá para o Egito, e José morre depois de um tempo, porque ninguém vive para todo sempre, né, irmão? Só Jesus Cristo, e um dia nós também vamos viver para todo sempre na eternidade, mas tudo aqui na terra passa. José morre, e a Bíblia diz que o faraó que conhecia José morreu também, e o faraó que se levanta, pouco caso fez de José e da nação de Israel. A partir de então, o que eles fazem? Eles começam, ou seja, o Egito começa a escravizar os judeus, os hebreus que estão no Egito, e eles precisam, irmão, sair daquela condição. E o processo de libertação do povo do Egito, irmãos, é algo extraordinário, né? É o mesmo processo que se dá da libertação de uma pessoa quando ela sai do mundo, porque a gente faz assim, a gente faz um paralelo, né, da libertação do povo do Egito com a libertação da pessoa que está no mundo e vem para Cristo. Irmãos, tem alguma coisa chiando aí? Muta todos os microfones e deixa só o meu. Acho que tem alguma coisa chiando aqui. Isso. Então, o processo de libertação, irmãos, do povo do Egito é um paralelo
com a libertação de alguém que está saindo do mundo, né? E eu queria fazer esse paralelo para a gente hoje, para a gente entender um pouquinho, né? Nós não vamos falar especificamente sobre a nação de Israel, vamos citar alguns textos aqui, sim, mas vamos fazer um paralelo com a nossa vida, irmãos. A partir do momento que nós tivemos um encontro com Cristo, a partir do momento que nós tivemos essa consciência, a partir do momento que Jesus nos encontrou, porque, ao contrário do que muita gente pensa, não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita. Foi Ele que nos aceitou. Nós não temos capacidade, condição nenhuma de um dia decidir por Jesus. Não, irmãos, foi Ele que nos aceitou, né? A Bíblia diz em João capítulo 15, não fostes vós que me escolhestes, Jesus dizendo, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e vosso fruto permaneça, né? A fim de que tudo que você pedir ao Pai em meu nome crendo, você receba. Então, não fomos nós que escolhemos Jesus, irmãos, foi Jesus que te escolheu. Você acha que está aqui, você acha que você veio no culto hoje aqui, porque você decidiu, hoje eu vou na igreja. Não, o Senhor já tinha separado esse dia para você, o Senhor já tinha determinado que você estaria aqui. O desejo brotou no coração, porque é Deus que coloca aí no teu coração o desejo de estar na igreja. É Deus que coloca o desejo no coração de muitas pessoas de estar na igreja. Alguns sobrepujam esse desejo, né? Ou seja, sufoca esse desejo. E Deus fala, você precisa ir na igreja, precisa me buscar. E as pessoas elas vão buscar outras coisas, mas depois elas vão se arrepender disso. Glória a Deus pela tua vida, que Deus falou com você hoje, vai na igreja, e você veio. E você está aqui. Então nós não temos, irmãos, condição de escolher Jesus. Nós não tínhamos essa condição. Foi Jesus que nos escolheu. Ele nos achou, Ele nos encontrou. A Bíblia diz que Ele nos lavou, Ele nos tirou de um charco de lodo, Ele firmou os nossos pés sobre a rocha, nos deu um novo nome, Ele nos deu um novo sentido, Ele ressignificou a nossa existência, e hoje estamos aqui, para a glória de Deus. E o processo de libertação do povo do Egito, irmãos, é algo assim extraordinário, porque o povo fica escravo durante 430 anos, mas num determinado período eles começam a sofrer, eles começam a ser fustigados de todos os lados, né? Escravizados duramente, e eles começam a orar ao Senhor para que enviasse um libertador. Aí Deus levanta quem? Moisés. No nosso caso, irmãos, Deus não levantou um homem, Ele próprio veio para morrer no nosso lugar e dizer assim, Neuza, hoje você está livre. E hoje nós somos livres, como diz Paulo, acho que é em Filipenses, não recordo, mas o texto é muito tremendo, ele diz, não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, irmão, você não pertence a você mesmo, Paulo vai continuar dizendo, né? Nós somos do Senhor, nós fomos comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não é de você mesmo, você pertence ao Senhor, você foi tirado de um estado de escravidão, você foi arrancado das garras de Satanás, o diabo não tem mais autoridade na tua vida, hoje você é liberto, você é livre, aleluia, amém, irmão? Glória a Deus, irmãos. Quando eu penso nisso, que hoje eu sou livre, Vitinho, eu falo assim, poxa, que bênção. A minha vida, irmãos, agora é do Senhor. Como diz em Cantares, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, esse processo, irmãos, de libertação é idêntico a um processo de libertação da pessoa que está lá no mundo, e o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem feito muitas coisas. Aquele relógio ali está sem, vou olhar no meu aqui. O Senhor tem feito muitas coisas para chamar e para atrair as pessoas para perto dEle. Muitos não querem, mas glória a Deus que você um dia aceitou ao chamado de Cristo na tua vida, e você diz, Senhor, obrigado por me escolher, eu quero o Senhor na minha vida, porque o Senhor me escolheu primeiro. E olha que interessante, o primeiro ponto, irmãos, que nós vamos tratar aqui, eu anotei aqui 3 coisas interessantes, falando sobre a escravidão, né? De uma forma geral. A escravidão do povo na terra do Egito, e a escravidão desse mundo caído, desse mundo morto, porque Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Qual que é esse processo? Como que se dá o processo de libertação, né? Primeiro, a gente vai ver, irmãos, que o povo entrou livre e se tornou escravo. Depois, na segunda coisa,
À medida que as pessoas se tornam escravo do seu senhor, senhor com letra minúscula, o seu senhor não quer mais abrir mão dela. E a terceira coisa que nós vamos tratar é que no momento em que você se vê livre, ou seja, passou por um processo de libertação, você se vê livre dessa escravidão, algumas coisas acontecem que te faz lembrar, e muitas vezes a gente tende a voltar para o passado e muitos desistem, voltam de novo ao estado de escravidão, né? Então, a primeira coisa que nós vamos tratar aqui é, o povo estava escravo, mas eles não nasceram escravo. O povo, ele entrou livre no Egito, mas se tornou escravo. É o que acontece comigo e com você. Nós entramos livre nesse mundo, mas nós nos tornamos escravos, por causa da nossa consciência. A partir do momento que a gente nasceu nesse mundo, a gente era livre, porque a criança, a gente orou por crianças aqui, a criança é pura, ela não precisa do sacrifício de Jesus. Por isso que a gente entende que a criança não precisa tomar santa ceia, porque ela não precisa ser perdoada do pecado, ela é pura. É tanto que Jesus, numa certa feita, ele estava com seus discípulos e a multidão apertava, de repente veio crianças, e as crianças eram tiradas pelos discípulos. Jesus disse assim: opa, deixai vir as minhas criancinhas, porque de tais é o reino dos céus. Então a criança é pura, não precisa do sacrifício de Jesus. Ela não precisava que Jesus morresse por ela, e não precisa, porque ela é pura, né? Então, quando nós chegamos a esse mundo, nós chegamos livres, mas nós nos tornamos escravos. Por quê? Por causa da nossa consciência. E não existe um adulto, irmãos, que seja 100% santo a ponto de não precisar do sacrifício de Jesus, porque se assim fosse, você já teria sido arrebatado como Enoque foi. Todo mundo é pecador, não vivemos mais em função do pecado, mas todos pecaram, diz Romanos 6,23, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, mas Jesus um dia veio para nos tirar o pecado, para nos lavar, nos purificar e nos dar o direito de um dia morar na glória. Quem vai morar na glória comigo, diga glória a Deus. Amém, irmão? Eu vou, se você quiser ir comigo, estou pregando para você, ir comigo, vamos. Então a gente entrou nesse mundo, não escravo, mas nos tornamos escravo. Quando chegamos à maioridade ou estado de consciência, nós passamos a entender entre o bem e o mal. A partir daquele momento, irmãos, que nós entendemos entre o bem e o mal, se a gente não tiver Jesus, a gente sempre pende para o mal. O grande erro, a gente sempre fala isso, irmãos, o grande erro de Adão e Eva é Eva entender junto com Adão que a partir do momento em que eles conhecessem o bem e o mal, eles sempre optariam pelo bem. Mas isso é uma grande utopia, irmãos, não acontece, porque o ser humano, quando conhece o bem e o mal, ele sempre pende para o mal. E quando Deus diz para ele assim: olha, do fruto que está no meio do jardim não comerás, porque o dia que você comer você vai morrer. Deus não estava dizendo que eles iam morrer fisicamente, mas intelectualmente, eles iam morrer, porque eles conheceriam o bem e o mal agora. E a partir do momento que Adão e Eva conhecem o bem e o mal, eles vão pender sempre por mal, porque a maldade entrou no coração do ser humano. Então não adianta, irmãos, você achar, ou eu achar, ou nós acharmos que nós somos 100% santos, porque eu já li a Bíblia tantas vezes, porque eu jejuo tantos dias, porque eu faço isso e aquilo. Se nós não nos aproximarmos de Deus, irmão, nós vamos cair. Nós temos que estar em constante ligação com o Pai. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que estar com o Senhor. E o que dizer dos dias de hoje, irmãos? Porque assim, hoje você peca só de olhar. Aliás, sempre foi assim, mas hoje, irmão, né? Então o que a gente precisa? Nós precisamos nos aproximar de Deus cada vez mais. A gente tem sempre batido nessa tecla. Aonde que você se aproxima de Deus? Primeiro, na tua casa, com a leitura da palavra, com o teu devocional, com a tua vida com Deus, com a tua mente ligada no altar, né? Depois, aonde que você se liga com Deus? Na igreja, onde você vem. Você está aqui ouvindo uma palavra, sentado passivamente, ouvindo a ministração do Senhor para a tua vida, a palavra que está sendo pregada, você está sendo instruído, você está sendo direcionado, não por mim, mas pela palavra, que você tem que estar ligado com o Senhor, porque um dia nós vamos entrar no céu, irmãos, e se a gente não estiver aqui ligado com o Senhor, nós não vamos ter o direito de entrar nos céus.
Se nós não estarmos com a nossa consciência ligada no Senhor, entendendo na íntegra o sacrifício de Jesus, nós não vamos entrar no céu. Não adianta. Ah, mas aquela pessoa, pastor, ela é tão boazinha, ela faz caridade. Irmão, se fazer caridade fosse uma pessoa boazinha, servisse para entrar no céu, Jesus não precisaria morrer no nosso lugar. Ele não precisaria vir morrer no nosso lugar. Então nós entramos desse mundo livres, mas por causa da nossa consciência, irmãos, nós nos tornamos pecadores. E o pecado escravizou a nossa vida. A nação de Israel entra no Egito livre e depois ela se torna escravo. A partir do momento, irmãos, que nós nos tornamos escravo, é a segunda coisa que nós vamos tratar aqui, bem rapidamente. A segunda coisa que acontece é que à medida que você se torna, que nós nos tornamos escravos, o Senhor que domina sobre a nossa vida não quer abrir mão de nós. As pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão sendo manipuladas como um fantoche pelo diabo, você acha que o diabo quer abrir mão dessas pessoas? Não, ele não quer abrir mão dessas pessoas, porque ele já escravizou, ele já entrou na mente. Paulo disse que a nossa mente é a sede das nossas emoções, é a nossa fortaleza. O diabo já colocou ideias na mente da pessoa. O mundo está envolto, irmãos, pelo engano, pela escravidão, e diga-se de passagem, irmãos, no tempo que a gente vive, onde a mídia, os meios de comunicação, tem colocado tantas ideias absurdas no coração das pessoas. Irmãos, esses dias eu estava vendo alguém num podcast lá falar da sua opção sexual, e assim, nada contra quem opta por outra questão sexual. Cada um tem o direito de escolha, irmão, sim ou não? Cada um tem o direito. A gente só precisa dizer, mas quem vai entrar no céu são essas pessoas. Se a pessoa não acreditar nas Escrituras, não vai viver a sua vida. Eu estava vendo, irmãos, esses dias em um desses podcasts da vida, e tinha lá uma pessoa, é uma mulher, mas que se identifica como homem, irmãos, e depois se identifica com isso, se identifica com aquilo, se identifica com mais não sei o quê, e eu falei, irmão do céu, que mundo que a gente está vivendo. Porque antigamente era homem e mulher, e a pessoa ou gostava de homem ou de mulher do mesmo sexo, não era? Antigamente era assim, e tinha lá, sei lá, gênero só existe dois, homem e mulher, ponto. E a gente não está pregando aqui um discurso de ódio, claro que não é isso. Até porque nós amamos aqueles que pensam diferente da gente, nós amamos o homossexual. No serviço, às vezes a gente lida com várias pessoas que têm essa opção sexual, e a nossa obrigação como cristão é amar essa pessoa, amar e, se tiver oportunidade, falar de Jesus para a pessoa, Se a pessoa aceitar, amém. Se não, glória a Deus, vou continuar te amando como um ser humano, como outro ser humano qualquer. Mas a gente tem visto hoje, irmãos, a desconstrução psicológica na sociedade, na vida das pessoas, daqueles que estão lá fora, que é terrível. Ou seja, as pessoas já são escravas, e agora o diabo manipula ao seu bel prazer, e as pessoas estão sendo levadas para todo tipo de pensamentos, de ideologias, que, irmão, que não é mais homem e mulher, ou homossexual. Irmão, é tanta coisa, é homossexual que se identifica com não sei o quê, que se identifica... Eu vi uma reportagem esses dias, que a pessoa se identificava como um cavalo, e andava como um cavalo. Sério, comprou até aqueles negócios. Então veja qual o grau de desconstrução que o diabo está fazendo na mente das pessoas aí fora. Por quê? Porque as pessoas são escravas, se tornaram escravas, não aceitaram o chamado para a libertação, querem viver dessa forma, e o que acontece? À medida que as pessoas se tornam escravas, o diabo não quer abrir mão delas. Porque o que é que o algoz dos seus súditos fazem? Escraviza e arranca o couro das pessoas. É isso que se faz uma escravidão, Então, por que os senhores ou o senhor dessas pessoas, senhor com letra minúscula, não quer perder essas pessoas?
Por quê? Porque as pessoas dão lucro para eles. As pessoas dão lucro, né? Aqui em Êxodo mesmo, irmão, capítulo de número 7, capítulo 1, acompanhe comigo, vai lá, bem rápido. Êxodo capítulo 1, versículo de número 8 ao 14, diz assim, ó. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós. Vai comigo no capítulo, aqui, vai no versículo de número 14. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e em todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço que os obrigavam com dureza. A partir daquele momento, o faraó que escravizava o povo falou assim: agora nós vamos manipular, eles vão ter que trabalhar para a gente. E eles eram escravizados e arrancavam o couro deles, irmãos, não literalmente, né? Uma forma de expressão. E eles eram escravizados a ponto de eles clamarem a Deus: não estamos aguentando mais. O terrível, irmãos, é que assim, ó, as pessoas estão aí fora sofrendo, as pessoas estão sendo fustigadas, e Jesus está dizendo assim: filho, eu estou aqui, venha. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde, porque encontrarei descanso para a vossa alma. Mas as pessoas não querem. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã, que um dia você aceitou, e hoje você pode dizer: eu sou livre. Então, eles eram escravizados. Nós temos o texto não vamos ler porque nosso tempo já está corrido, de Atos 16, a partir do versículo 16 em diante. Aquela moça que estava sendo escravizada pelos seus algozes, ela dava muito lucro aos seus senhores, ela era escrava daquele sistema corrupto, caído, onde ela tinha um espírito maligno de adivinhação, porque o diabo ele só não é adivinhação de futuro, mas sempre do que aconteceu, porque o diabo pode até saber o que se passou na nossa vida, meu irmão, mas o nosso futuro está guardado nas mãos do Senhor. Ele não tem nenhuma autoridade nas nossas vidas. E aí aquele espírito maligno, irmãos, ele escravizava aquela mulher, mas aquela mulher teve a grata surpresa e a sorte grande, irmãos, de um dia ela ter um encontro com um homem de Deus que carregava na sua vida o Espírito Santo, que carregava as marcas de Cristo, que tinha sofrido por Cristo, que pregava um evangelho puro. Paulo estava indo na cidade, e aí aquela menina dizia assim: eis o servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. E aí Paulo olha para ela e fala assim: sai dela. Aquele espírito maligno sai, irmãos. Ela foi liberta. E a Bíblia diz que ela não adivinhava mais, não dava mais lucro aos seus senhores, a ponto de Paulo e Silas, né, serem perseguidos por isso. Ela foi liberta. Então, à medida que não você, né, mas à medida que o mundo se torna escravo, o seu senhor obtém lucro com essas pessoas, e eles não querem largar o osso. Por que o diabo faz de tudo, irmãos? Não é de hoje, mas ao longo dos séculos. O inimigo vem elaborando sempre estratégias para manter as pessoas próximo dele, não é? E eu ouso a dizer que nos últimos dias, esses dias que a gente está vivendo, acho que uma das estratégias que o diabo tem tido muito êxito, infelizmente, em fazer com que as pessoas se afastem de Deus cada vez mais, é muitas vezes o entretenimento. As pessoas têm tempo para tudo, irmão, mas não tem tempo para ir para a igreja. A gente tem hoje na palma das nossas mãos uma ferramenta que é extraordinária, mas às vezes em detrimento de uma vida espiritual escassa. A gente tem N plataformas de streaming de vídeo em casa, que a gente tem tempo para assistir série, filmes, e eu não estou falando contra não, porque eu também gosto, não é? Mas sei dosar o meu tempo. E aí às vezes a gente tira o tempo que a gente podia ter com Deus, e a gente gasta esse tempo, não é? Com coisas que não vão nos edificar em nada. Não estou dizendo que você não tem o direito de se divertir, claro que você tem, você precisa.
Como diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, né? Então nós temos que ter tempo, mas eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo, uma estratégia que o diabo tem usado para afastar as pessoas de Cristo é a desconstrução da ideia que estar no culto não é importante. Vai no culto quando você dá, estar no culto não é mais importante. Você já é cristão, um dia você já aceitou Jesus como Salvador, hoje você pode deixar de ir no culto, né? Não estou dizendo aquele dia que você foi viajar com a família, que você foi tirar um lazer. Eu digo aquelas pessoas que preferem estar em casa assistindo televisão em vez de estar no culto, irmãos. Bom, vamos lá. Então, por que os algozes não querem deixar as pessoas irem? Porque as pessoas dão muito lucro para eles. E aí o que acontece? Existem as estratégias do inimigo para fazer com que a pessoa fique presa a ele. E assim, irmão, o diabo ele não aparece para as pessoas aí fora com um chifre assim, ó, e com um garfo estridente. Eu vim te pegar. É assim? Não, irmão. Claro que não. São estratégias elaboradas para fazer com que as pessoas fiquem com ele. Vai comigo lá em Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, irmãos. Capítulo 7 de Êxodo, versículo 10 ao 12, diz assim, ó, Êxodo 7, do 10 ao 12. Eu vou correr aqui, tá? Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Às vezes o diabo fala assim, ó, não, mas se você ir no Espiritismo, lá também lê a Bíblia. Lá no Espiritismo não lê a Bíblia, irmãos? Eu nunca fui, mas eu sei que lê, porque tem o Evangelho segundo Allan Kardec. A gente também faz as mesmas coisas. Porque o papel do diabo, irmão, ele nunca cria, ele só imita. Ele não constrói, ele imita, ele copia. Então, vai no capítulo de número 8 aí de Êxodo mesmo, bem na frente, capítulo 8, versículo de número 7, diz assim, então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir rã sobre a terra do Egito. Ou seja, cada coisa que Moisés fazia, os magos tentavam e faziam da mesma forma. A ponto das pessoas pensarem, ó, esse lugar aqui é a mesma coisa que igreja, você não precisa ir na igreja. É a mesma coisa. E aí são estratégias, irmãos, são meios com que o inimigo elabora para prender as pessoas lá fora e não deixar que as pessoas encontrem Cristo. Porque o dia que a pessoa, irmãos, o dia, não foi assim com você? O dia que você teve a tua mente bombardeado pela presença do Senhor, você pensou assim, agora não dá mais, agora eu tenho que mudar de vida. Eu não estou pregando para você religiosidade, não estou dizendo que você tem que sair da tua religião e vir para a religião dos crentes. Eu não estou dizendo que você tem que ser agora alguém que é de igreja, porque se tem algo que me deixa assim, que me dá uma repulsa, irmão, é alguém que chega para mim e fala assim, você é de igreja? Quem já ouviu essa expressão? Não, fulano de tal é de igreja. Irmão, de igreja qualquer um pode ser. Eu não sou de igreja, eu sou de Cristo, eu sou do Senhor, eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu não sou de igreja, você não é de igreja. Você foi uma pessoa lavada, remida, transformada pelo sacrifício de Jesus. E hoje você não é da igreja, você é a igreja. Você não faz parte da igreja, você é a igreja de Cristo. E aí, o diabo vê que não consegue, irmão, usar essa estratégia, e ele vai além, para continuar fazendo com que as pessoas fiquem escravas. Vai comigo aí no capítulo 8 mesmo, aí no capítulo 8, versículo 25, que eu deixei aqui para a gente ler, diz assim, ó, 8, versículo 25, até o 28, diz assim, ó, então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide e sacrificai o vosso Deus na terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejaria eles? Deixai-vos ir caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disse. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir,
para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vá longe, orai também por mim. Olha que Faraó ousado. Ele disse assim, tá bom, eu vou. Ele disse assim, ó, Moisés, sacrifica o teu Deus aqui no Egito mesmo? Irmão, o nosso lugar não é o Egito, é na presença de Deus. Moisés disse assim, não, eu vou sacrificar os nossos costumes perante o seu povo, eles vão nos apedrejar. Não, a gente não quer sacrificar aqui, nós temos que ir embora. Aí o faraó disse assim, tá bom, eu deixo você ir, mas eu vou ficar segurando na cordinha. Vocês vão, e aí não vá muito longe, e aí vocês oram por mim também. Olha que diabo esperto, irmão. No capítulo 10 de Êxodo aí também, irmãos, diz assim, ó, capítulo 10 de Êxodo, versículo 7 ao 11, diz assim, ó, e os servos de Faraó disseram, até quando esses homens nos hão de ser por laço? Deixai ir os homens para que sirvam o Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? O faraó disse assim, quem que vai? Moisés disse, havemos de ir com os nossos jovens, havemos de ir com os nossos velhos, havemos de ir com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. O faraó disse assim, tá bom, vai só um povo, deixa o resto aqui. Moisés falou, você não entendeu, faraó. Vai ter que ir todo mundo, todos vão ser libertos. Quero profetizar, meu irmão, na tua vida o que diz Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vai só esses? Não, vai todo mundo. No capítulo 10 aqui, irmãos, versículo de número 24, capítulo 10, versículo 24, diz assim, ó, então o faraó chamou a Moisés e disse, ide servir ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas. O faraó disse assim, tá bom, vai vocês e deixa aqui todos os mantimentos. Vão também convosco as vossas crianças. Versículo 25, Moisés porém disse, tu também darás às nossas mãos sacrifícios de holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Moisés disse assim, ó, não vai ficar aqui sequer uma unha, então você vai ter que liberar. Então o diabo, ele diz assim, ó, pode ir na igreja, mas esse negócio de aceitar Jesus aí, você já não acredita em Jesus? Quando o pastor falar para você, quem quer receber Jesus como Salvador, ele está te recebendo, você quer? Ah, não, mas eu já creio em Jesus. As pessoas acham que a gente, como cristão, usa aquela linguagem, né? Quem quer receber Jesus? É uma fala dos crentes. Não, irmãos. A Bíblia diz em Mateus que se nós confessarmos a Cristo diante dos homens, Ele também confessará o nosso nome diante de Deus, perante todos os seus anjos, de modo que naquele dia, você que um dia recebeu Jesus da tua vida como Salvador, que recebeu o sacrifício de Jesus, você reconheceu Cristo na tua vida, você vai ser chamado pelo nome naquele dia. Ele vai falar assim, ó, Valdemar, vem cá, esse daqui, pai, o anjos, vem aqui, ó, esse aqui é o Valdemar, esse aqui é o Vitor, ó. O Senhor, Cristo vai confessar o nosso nome no céu, irmão. E aí, o faraó disse assim, tá bom, então deixa as ovelhas, os gados, porque se não tivesse com que eles se manterem, eles iam voltar, não é? Aí Moisés falou assim, não, nós vamos com todos os nossos bens, e você ainda vai nos dar suprimento para a gente ir. Olha como Moisés era ousado. E aí você conhece a história, né? Todos os primogênitos do Egito morreu, com exceção dos primogênitos dos hebreus. E aí foi que Faraó liberou o povo para ir. O povo foi com as suas crianças, com seus filhos, pai, mãe, todos foram libertos do Egito. E eles saíram no deserto. Saíram no deserto.
O terceiro ponto, nós não temos tempo mais, mas o terceiro ponto que nós precisamos tratar aqui bem rapidamente, é que no momento em que você se livra da escravidão, que nós nos livramos da escravidão, algumas coisas acontecem para fazer você lembrar de coisas do passado, e aí quando você pensa em coisas do passado e foca somente nisso, você pensa em voltar atrás. Quantas pessoas você conhece que um dia aceitou Jesus e hoje voltou atrás? Levante a mão, deixa eu ver. Todos conhecem alguém que um dia recebeu Jesus e depois voltou atrás. E nós poderíamos ler muitos textos aqui, mas o tempo não nos deixa. Quando o povo começou a passar, e a primeira coisa que acontece é a provação. Quando o povo começa a passar por provação, eles começam a lembrar das cebolas que eles comiam no Egito. Eles começam a lembrar de tudo aquilo que eles tinham de bom no Egito, de bom entre aspas, porque do que adianta você estar de barriga cheia se você é escravo? Olha como que o diabo cauteriza a mente das pessoas. Do que adianta você achar que tem uma vida boa no mundo se você não tem Jesus? Não adianta nada. Eu recordo do texto de Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 19, quando Paulo diz que se nós esperamos em Cristo apenas essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não, irmãos, a nossa vida em Cristo é muito mais do que essa vida aqui. E as pessoas que estão lá fora, elas acham que tem alguma coisa, irmãos, porque tem uma condição boa. Elas acham que são felizes, mas vão chegar à conclusão, sem Jesus, irmãos, é só escravidão. Não dá para viver sem Jesus, irmão, não dá. Você que ainda não tomou e fez a sua escolha convicta de um dia descer as águas do batismo, de um dia entregar a tua vida para Jesus, não estou falando, te convidando para você mudar de religião, não, mas você entregar a tua vida para Jesus, porque o dia que eu entendi quem Jesus era, as escamas dos meus olhos caíram. Ainda quando jovem, eu vim de um sistema religioso opressor, de um sistema religioso que dizia só aqui tem salvação, de modo que eu não digo, irmãos, que só na igreja evangélica tem salvação. Não é a igreja evangélica que salva. Quem salva é Jesus Cristo, irmãos. É Jesus que salva. É Jesus que nos liberta desse sistema, irmãos, que escraviza as pessoas, desse mundo, do diabo. É Jesus que nos liberta. E um dia Jesus me libertou, e eu faço voto que você ainda, que não tomou essa decisão, que você tome a tua decisão, porque não há decisão melhor que você possa tomar na tua vida, que é aceitar Jesus. E as provações vieram. Você vai ver no capítulo 14 de Êxodo, que eles começam a lembrar, Moisés, quem dera a gente estivesse no Egito, lá a gente tinha o que comer, irmão. E aí a gente aprende, eu aprendi uma coisa, irmãos, na minha vida, que nós temos que aprender. Primeiro, o inteligente aprende com os erros dos outros. Eu não vou falar o burro não, irmão, porque para não ficar chato, mas o menos inteligente aprende com os seus próprios erros. Mas o imbecil, irmãos, eu vou falar, o idiota não aprende nem com os erros dos outros, nem com os próprios erros. Continua no erro. Eu quero olhar para a nação de Israel aqui e olhar o que eles fizeram que não agradava a Deus, e eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente. De modo que se eu estou passando por prova, do que me adianta reclamar? Porque reclamar significa clamar 2 vezes. Do que adianta reclamar? Não, irmãos, é mais gratificante e muito melhor você clamar a Deus. Então, a terceira coisa é que no momento onde nós estamos livres, entreguei a minha vida para Jesus, agora eu sou de Cristo, irmãos, as provações vão vir, vão. Eu lembro que eu entreguei a minha vida para Jesus, na igrejinha ali, quadrangular lá atrás. 15 dias depois que o pastor Dorigon tinha assumido a igreja, aceitei, eu falei, vou decidir. No dia que eu olhei para o pastor, eu falei, vou vir para a igreja. E aí eu entreguei minha vida para Jesus. 15 dias depois, irmãos, o pastor Dorigon chamou uns jovens na frente. 3 ou 4, 5 jovens. Eu, a Sandra, a Cássia, a filha da avó, a Sandra, minha irmã, que está aqui. Eu estou com a foto, tenho uma foto lá, inclusive está no nosso aplicativo, viu, irmão? Eu ia falar, acabei esquecendo do aplicativo. E ele falou assim, Deus está mandando vir os jovens aqui à frente, porque o diabo está se levantando contra um de vocês. 3 dias depois eu bati o carro aqui no lixão, irmãos. E eu pensei,
Ah, não vou mais para essa igreja não. Acabei de aceitar Jesus e acontece isso comigo. Provação, irmãos, para tentar te tirar do foco. Narciso aceitou Jesus. Ixi, tanta gente lá na Nova Esperança. Narciso aceitou Jesus. Uma semana depois, irmão, caiu de 2 degraus assim, ó, na escada. 2 degraus assim, ó, pequeno. Quebrou o joelho. O joelho. E qual que era a minha oração? Senhor, guarda a mente do Narciso, Senhor. Porque é nessas horas que o diabo vem e fala assim, aí, tá vendo? Você não virou crente agora? Você não virou crente? As provações. E segunda coisa, as lembranças da velha vida, né? O diabo tenta colocar na mente da pessoa que lá o mundo era melhor. Você era escravo aqui, mas aqui era melhor. É nada, irmão. Quem tem Jesus, quem teve um encontro com Cristo, não importa o que você está passando por prova, faz como Lázaro cantava, está passando pela prova, dando glória a Deus, ai, está gemendo, mas você vai. Sabe por quê? Eu vou encerrar aqui porque o nosso tempo acabou. 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará provar acima do que você pode, antes com a provação te dará também o escape para que você possa suportar. Você não vai morrer, irmão, no deserto. Deus não te chamou e não te levou, te tirou do Egito para você morrer no deserto. Você vai entrar na terra prometida, meu irmão. Deus vai te dar aquilo que Ele prometeu. Deus vai te dar aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Você não vai morrer no deserto, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, levante, coloque-se de pé. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer no deserto. Você não vai morrer no deserto. Deus vai prosperar a tua caminhada. Oh, santo, santo. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto, irmãos. Eles entraram depois da terra prometida, mas no processo que eles estavam no deserto, a Bíblia diz que as roupas que eles vestiam não se envelheceram, que as sandálias dos seus pés não se envelheceram. Aí eu estava pensando esses dias, eu não sei se eu ouvi alguém falar, que acho que foi na reunião de pastores, eu falei, poxa, nunca pensei nisso, agora sábado, né? Que as crianças que andavam com os seus chinelos e sandálias, elas foram crescendo junto com o pé. Porque a gente só pensa que não envelheceu, glória a Deus, mas as roupas das crianças que iam ficando grandes, e aí, irmão, elas foram crescendo junto, irmão. Porque Deus tem promessa para a tua vida. Hebreus 10:23 diz assim, ó, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel foi aquele que prometeu, aleluia. Fiel é aquele que prometeu. E o Senhor, presta atenção, o Senhor te libertou, não para você viver no deserto, Ele te libertou para você entrar na cidade santa, Ele te libertou para você ter uma vida abençoada, independente do momento em que você esteja passando. Pastor, estou passando pelo deserto. Quero te dizer que o deserto é um processo, não é o fim. O deserto é um momento, tudo vai passar e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Olha, irmãos, nós vamos orar agora, mas você não vai pedir nada. Você não vai pedir nada para o Senhor. Você só vai agradecer. Senhor, obrigado pela minha libertação. Você vai agradecer a Deus. Abra a tua boca aí agora e agradeça. Eu não vou pedir nada para o Senhor. Eu não quero pedir nada hoje. Nada, eu não vou pedir. Você vai agradecer. Pastor, mas eu estou enfermo, eu preciso de saúde. Então agradeça pela tua saúde. Agradeça, tenha fé e agradeça. Senhor, obrigado, Paizinho amado. Obrigado porque um dia o Senhor nos deu, Senhor amado, o direito de ter, ó Pai amado, a eternidade dentro de nós. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós somos salvos, nós fomos libertos, nós fomos lavados, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque hoje nós somos livres, nós somos livres, ó Deus amado, para entrar e sair, nós somos livres para escolher. O Senhor nos dá liberdade de estar aqui ou não, e nós optamos, ó Pai, estar aqui. Meu irmão, continue agradecendo, Pai, obrigado, Senhor, pela salvação da minha família.
Obrigado pela minha salvação, pela minha libertação. Pai, obrigado, Senhor amado, pela igreja, por esse povo livre, esse povo salvo, esse povo liberto, esse povo transformado. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelas provas, porque eu sei que nós vamos superar essa prova. Eu te agradeço, Pai amado, pelas enfermidades, porque eu sei que nós vamos, Senhor, superar essas enfermidades. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, hoje nós não somos escravos, hoje nós não estamos oprimidos, nós não estamos, ó Deus querido, amordaçados pelas garras do diabo. Hoje, Pai amado, não mais, nós não estamos, ó Deus, acorrentados pelas correntes malignas. Pai, hoje nós somos livres, livre para adorar, livre para cultuar, livre para bendizer. Senhor, obrigado, Pai, graças te damos, ó Deus, pela nossa vida, graças te damos pela nossa existência, graças te damos, ó Deus querido, pela nossa salvação, graças te damos pelo direito que o Senhor nos deu de morar na glória, graças te damos, ó Deus, pelo sacrifício de Jesus, graças te damos, ó Deus, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Senhor amado, porque outrora nós não tínhamos expectativa, outrora nós não tínhamos futuro, outrora nós não tínhamos razão para viver, mas hoje nós temos futuro, nós temos expectativa, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos motivos para viver, nós temos alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque nós somos, ó Deus querido, agora do Senhor. Paizinho, o diabo não tem autoridade sobre as nossas vidas, ele não tem mais nada, Senhor, do que nos acusar. Nós fomos comprados por bom preço, nós fomos lavados e remidos. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, obrigado, Paizinho, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, obrigado, Senhor, Paizinho, obrigado. Senhor, que a igreja, Senhor, aqueles que ouviam a ministração da Tua palavra possam entender que nós jamais estamos pregando sobre religião, Pai, e sim sobre o grande e glorioso sacrifício do Teu Filho amado, que nos dá o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e exaltado em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, o nosso tempo já acabou, são 20h30, o nosso tempo acabou. Eu prezo muito para a gente não atrasar o culto, mas eu preciso fazer, irmãos, eu preciso fazer essa pergunta. Veja que eu não vou estender, porque eu entendo que Jesus não é leilão, Ele não está em leilão para ser oferecido para ninguém, mas é uma oportunidade que o Senhor te dá. Você que um dia ainda não decidiu, você que ainda não decidiu aceitar Jesus, você não tomou essa decisão, ou até mesmo você que está aqui, porque às vezes a gente não sabe quem foi batizado ou não, com exceção de alguns, você que não desceu as águas do batismo, e você vai tomar essa decisão de se batizar, eu queria que você viesse aqui na frente bem rápido. Ou você que está aceitando Jesus hoje, que aceitando uma forma de falar, né, irmão? Você que está permitindo com que Cristo entre no teu coração, porque Ele te encontrou, eu queria que você viesse aqui à frente, para a gente orar por você. Ó, tem uma pessoa que decidiu aqui, ó, amém? Isso, irmão, glória a Deus, ó, mais uma pessoa, irmão, oh, aleluia, oh, glória, aleluia, oh, aleluia, tem mais gente, irmão, tem mais gente, irmão, amém, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos, glória a Deus. O irmão está em lágrimas aqui na frente, né? Eu quero dizer para vocês que assim, ó, é a melhor escolha que vocês podem tomar na vida de vocês. Não importa o momento que vocês estejam passando, se é luto ou se não é, está tudo bem, glória a Deus por isso. Pastor Cláudio, pastor André, vem cá, pastora Josi, vem cá orar pelo... Tem mais algum homem? Vanil, vem cá orar pelo... Isso, aqui, Vanil. É a melhor escolha que vocês poderiam fazer na vida de vocês.